Fala, Fernando. Muito bem, está começando mais um episódio do nosso podcast 50 Mais, Opa, Doc Atuí. Nosso guia prático para quem tem mais de 50. Exatamente. Ficar adaptado a esse mundo. Esse mundo que não para de Que não mudar, para acelerado. de mudar. E o convite do episódio de hoje é para a gente desacelerar, para a gente entender mais a vida no sentido de presença, de entendimento, acalmar, né? Acho uma boa. E para nós, acho que vai cair muito bem essa conversa. Exatamente. Então, a gente vai falar com o professor Marcelo De Marzo, contemporâneo de Doc Fábio Atuí na medicina, na USP, né, Doc? Era engraçado. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Mas eu e o Marcelo tivemos uns anos juntos ali na medicina. Bem-vindo, professor. Obrigado. Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia, vocês? Maravilha. Vamos entender mais sobre isso, né? E a primeira pergunta eu vou deixar você fazer, que é óbvia. Que eu não sei a resposta direito. Exatamente. É sobre essa diferença entre meditação e mindfulness. Mindfulness é meditação? Quais são essas diferenças? Onde a gente ouve falar muito sobre isso, né? Na verdade, a gente diz que mindfulness não é meditação. Para assustar primeiro, depois eu vou falar que tem a ver, né? Mas mindfulness seria um estado da mente. Então, quando eu estou focado no que eu estou fazendo, quando eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo, atento, eu estou mindful, ou seja, eu estou com atenção plena. E esse estado da mente é natural do ser humano, todo mundo tem. O que acontece é que a gente perde muitas vezes. Tem algumas pesquisas mostrando que 50% do tempo eu estou fazendo alguma coisa, minha mente está em outro lugar. Né? Assim, metade do dia, a mente tem uma tendência à dispersão. Então, a gente perde muito facilmente esse estado mental. E aí tem uma outra vertente de mindfulness, que seria o treinamento, as técnicas, né? Aí entra a meditação. Então, a meditação entra como técnica, como uma das técnicas para eu treinar esse estado mental. E meditação é um termo muito amplo também. A gente diz que é um termo guarda-chuva. Seria igual falar esporte, né? Então, se eu falo, vou praticar esporte, eu tenho que falar qual é a modalidade. Existem diversas. Meditação também. São centenas de técnicas, várias com objetivos diferentes, efeitos diferentes. Então, dentro de mindfulness ou de atenção plena, a gente usa um pequeno número dessas técnicas para treinar esse estado de foco de atenção. Você acha que os tempos atuais, eu vou falar de internet, de telas, de a gente ser estimulado o tempo todo, atrapalha o mindfulness? Você acha que a gente tem mais dificuldade hoje de ter atenção porque a gente está conectado demais? Ou isso já era uma coisa que historicamente já vinha no ser humano? Já é característica, né, da nossa mente a dispersão, a divagação mental. Inclusive tem um efeito positivo. Então, estou muito cansado, deixo a mente viajar por aí, ou quero criar alguma coisa, fazer um brainstorming, né? Minha mente deixa ela viajar. O problema é que quando eu estou querendo fazer uma tarefa e ela viaja, né? Fica dispersa. Ou quando essa dispersão vai para o que a gente chama de ruminação mental. Né? Então, eu fico lá remoendo coisas e isso me causa mal-estar. Então, isso já é natural da mente. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente tem muito mais estímulo para perder a atenção. Né? Então, as redes sociais, muitas vezes, roubam a nossa atenção. Né? Tem técnicas, inclusive, né, várias empresas têm estudos de neuromarketing. Né? Então, como eu vendo o meu produto, ou como eu faço o meu produto, a minha rede social, para que ele atraia mais a atenção. Né? Logicamente, sempre tem um lado bom e um lado ruim, mas se eu não percebo isso, eu tenho uma tendência maior de estar disperso. E a questão que você disse, né? A meditação, ela é algo que se consegue com concentração, mas o mindfulness, essa atenção plena, ela pode ser alcançada em atos do dia a dia, num trabalho, um marceneiro, por exemplo, um atleta correndo, a gente correndo. Sim. Essa atenção no que se faz. Tem um nome, flow, é algo parecido com isso, quando você está ali naquele momento onde nada vai te tirar a atenção, né? Existem esses estados, né, que a gente chama de flow, né? Então a mente está num fluxo contínuo e de atenção. Isso pode acontecer naturalmente, tem pessoas que têm mais essa tendência ou menos, né? Mas o que acontece, na verdade, é que a gente pode treinar esse estado, né? Então, com as técnicas de mindfulness, a gente pode treinar isso para levar para o dia a dia, né? Então, quando eu treino, é igual eu ir à academia. Eu treino meus músculos e consigo subir uma escada melhor, consigo correr melhor. Existem técnicas de mindfulness que me treinam nessa habilidade para eu usar no dia a dia. Qualquer que seja a sua profissão. Qualquer que seja a sua atividade. O Doc Atuí, por exemplo, um cirurgião. Quanto tempo demora uma cirurgia?
Ah, dá para levar, sei lá, de 1h30, 2 horas, até 8, 10, 12 horas, Sim. dependendo da cirurgia, Essa né? atenção plena, então, é Mas, muito mas o que necessária. acontece, eu não sei se o Marcelo vai corroborar isso, mas você não está 8 horas absolutamente concentrado. Não quer dizer que você não esteja concentrado na cirurgia, mas existem tempos, existem momentos que são momentos mais leves e outros momentos que até quem entende de cirurgia já fica aquele silêncio, todo mundo fica focado Uhum. porque a equipe está treinada junto e sabe que aquele momento é um momento Sim. de muito foco. Aí tem outros momentos que, opa, Mais e aí, o que você relaxado. fez no fim de semana? É. Isso não está errado, é até um respiro, Sim, com talvez, porque certeza. se você tentar ficar 4, É. 5 horas absolutamente focado, você vai fazer bico e não vai dar Seria certo, né? desgastante demais, né? E, Até gera e mais até pode ser até estresse. Exatamente, pior, com talvez. certeza. É. Mas considerando assim o flow para qualquer atividade, a corrida tem um momento que você está ali correndo, que você entra Aham. num Uma estágio integração, é. muito bacana, né? Sim, Muito com bacana. certeza. Então isso na verdade, o treinamento de mindfulness prevê isso, né? A gente diz que tem técnicas formais, os exercícios, as meditações, e tem as técnicas informais, que seria levar para o dia a dia, né? Então, quando eu corro, eu posso correr desatento, por exemplo. Às vezes a gente vai para academia ler um livro, ver um filme, conversa, que também não está errado, é uma opção. Mas eu posso fazer atividade concentrado ou consciente de mim mesmo. Então, quando eu vou correr, eu decido não levar o som, por exemplo, para eu poder conectar com o meu corpo. E aí a própria atividade física se torna um momento de mindfulness. Eu posso também decidir levar o som porque eu quero ouvir uma música e relaxar. Então não tem certo ou errado. Eu decido, mas quanto mais eu treino essas técnicas, né, formais, mais eu consigo levar isso para o meu dia a dia, para uma cirurgia, por exemplo. E em relação a hoje, a gente tem muita criança que está com diagnóstico de TDAH, que tem dificuldade de concentração. Eu vejo gente tomando Ritalina, Concerta e tudo isso para, por exemplo, uma reunião, para uma prova. Sim. Tem gente que toma esporadicamente. Eu não sei dizer se isso é uma coisa saudável ou não, ou seja, eu não estou fazendo uma propaganda Uhum. disso. Sim. Como a gente é médico, a gente tem que tomar cuidado do que Aham. fala. Mas o aumento da incidência do TDAH tem alguma coisa a ver com isso? Um treinamento de mindfulness poderia ajudar uma pessoa a não ter que tomar um remédio, por exemplo? O TDAH, né, é um diagnóstico médico, né, e hoje em dia ele acabou entrando na moda e às vezes a gente acha que a pessoa tem, mas não tem, né? Aproximadamente, no máximo 5% da população tem. Como começou a entrar na moda, as pessoas buscaram mais diagnóstico, parece que tem mais gente com TDAH, mas é aproximadamente 5%. Quando a pessoa realmente tem o TDAH, né, aí tem um tratamento que pode incluir, né, a Ritalina, pode ter psicoterapia de apoio e mindfulness entra como um complemento. Muitas vezes, se a pessoa começa a praticar mindfulness quando ela está mais estável no tratamento, ela pode deixar de usar a Ritalina, por exemplo, né? Então, entraria como um complemento e tem que fazer o diagnóstico correto, né? O professor, você como, né, professor de medicina preventiva e saúde coletiva, é, trabalha ali na base, trabalha naquele atendimento primordial, onde tanto se fala da dificuldade de colocar isso em prática para ajudar até mesmo na prevenção e no tratamento de doenças mais sérias, como diabetes, obesidade, problemas cardíacos. É um desafio muito grande colocar isso, principalmente num país como o Brasil, né? Como é que você vê a capacidade dessa técnica ajudando também na medicina preventiva, nessa medicina de base, do médico de saúde, do médico que vai nesse primeiro atendimento? Eu vejo como o lugar ideal, né? Eu sou médico de família e comunidade, trabalho na atenção primária, na atenção básica. E o melhor lugar para a gente, dentro da área da saúde, logicamente, a gente pode implementar na educação, nas corporações, nas empresas, mas na área da saúde, a saúde primária seria o melhor lugar, porque é onde as pessoas acessam isso, né? Então, as pessoas que estejam mais em risco poderiam fazer no sentido de medicina preventiva, pessoas que têm algum sintoma de ansiedade, algum sintoma de depressão. E a gente tem um benchmarking para isso, né? O Reino Unido implementou isso desde 2004. Então, os médicos de família de lá podem prescrever mindfulness. Existem centros dentro do sistema de saúde que oferecem os treinamentos. Isso já acontece desde 2004 no Reino Unido, né? Então, eles treinaram profissionais do sistema público para isso. O que significaria prescrever mindfulness? Vamos supor que eu prescrevesse. É como se fosse uma terapia, seria um tipo de terapia mais diferente de terapia?
Dentro da saúde, sim. A gente pode encarar como uma terapia preventiva, profilática, ou às vezes complementar a um tratamento, né? E existem perfis de pessoas ou de pacientes que se beneficiam mais. Claro. Então, a gente sabe que pessoas com ansiedade, com depressão, com dor crônica, no tratamento de manutenção para dependência química de álcool e outras drogas, pessoas que têm um problema de sono, né, de insônia, por exemplo. Então, pessoas com doenças crônicas com pouca qualidade de vida, hipertensão, diabetes, são potenciais candidatos a esse treinamento. E o que tem que ter um profissional para poder aplicar essa técnica? Como que é a formação disso? Ele tem que ser psicólogo, médico, ou qual que é a formação que a pessoa tem que ter para poder A gente aplicar? não tem uma associação brasileira de mindfulness nem internacional, né? Como não é uma profissão regulamentada, assim como é a medicina, outras profissões, né? Mas a gente tem diretrizes de boas práticas internacionais, em especial que vem do Reino Unido. Então eu faço parte de alguns boards, alguns grupos que definem essas diretrizes, etc. Mas o que a gente sugere, né? O que a gente prescreve para o profissional que queira trabalhar com mindfulness? Que ele passe por um treinamento. Seria como uma pós-graduação. Então eu faço uma pós-graduação para poder ensinar essa terapia de mindfulness. Em especial, tem métodos específicos, né? Então, assim como tem métodos de atividade física, tem métodos de mindfulness, um protocolo que a gente chama. Então, para eu me formar nesses protocolos, é importante que eu faça pelo menos 1 ano de formação. Agora, quem está acompanhando a gente aqui está pensando, puxa vida, já passei dos 50. Sou nervoso pra caramba, sou nervosa pra caramba, tenho Agora ansiedade. que o cara vai me trazer essa ideia. Agora que eu vou começar, não serve pra mim, não dá. Eu não consigo parar nem pra ver uma série na TV, eu fico jogando Candy Crush aqui no celular. Como é que a pessoa começa e pra quem ela é indicada? Dizem que é um paradoxo, né? Quanto mais você acha que a meditação não serve pra você, é o tanto que ela serve e precisa, né? Sim. Em geral é isso, o cara que já é mindful, ele procura mais do que não é, do que quem não é, porque acha que não é para ele, né? Mas na verdade, mindfulness é para qualquer pessoa e não tem idade para começar. Inclusive crianças de 3 anos começam e pessoas com 100 anos podem começar, não tem diferença, a gente aprende em qualquer idade, né? E vai ter os benefícios. Quais são as dicas? O que a gente poderia entregar aqui nesse episódio de um primeiro passo? Como é que eu começo a entender esse universo? Acho que o primeiro passo é conhecer. Então, a gente está conversando aqui, falando de mindfulness. Então, se a pessoa se interessou, ela pode procurar material na internet. Tem muito material livre na internet. A gente tem um site que eu posso disponibilizar, né? Então, existem muitos materiais, informações, livros. Temos muitos livros em português sobre mindfulness. E se a pessoa achou que aquilo é legal, ela pode começar a testar os exercícios, né? Eu sempre sugiro que a pessoa faça um teste. Também tem muitas práticas, muitas técnicas que estão disponibilizadas na internet. Nosso centro, a gente tem um centro na Escola Paulista de Medicina que chama Centro Mente Aberta, que se dedica a isso. E a gente tem um podcast no Spotify, onde tem as práticas, né? As práticas simples. Legal, fala aí o podcast. Chama Praticando Mindfulness. Praticando lá no Mindfulness. Spotify, livre, aberto, né? Nas outras plataformas também? Só tá no Spotify. Só no Spotify. E tem livro também do nosso convidado, Fernando. Sim. Manual Prático de Mindfulness, Curiosidade e Aceitação, da editora Palas Atena, do professor Marcelo e do Javier Garcia Campaio. Exatamente. E tem também aqui Mindfulness e Ciência. Interessante, tem bastante literatura. Nós temos 4 livros em português, né? Toda uma estrutura para explicar algo que, Sim. na verdade, é muito simples, mas isso não quer dizer que seja fácil, né, Não, professor? é desafiador, porque é igual atividade física, né? Todo mundo sabe que é bom, a gente pode fazer atividade física saindo para caminhar, mas menos de 30% das pessoas fazem. Então, o desafio é fazer com regularidade, né? Por isso que o professor ajuda, esses treinamentos ajudam. Mas depois que a pessoa aprende, né? São treinamentos que em geral duram 2 meses, ela consegue continuar praticando. Isso torna a pessoa mais calma, menos ansiosa, mas também torna a pessoa com um senso crítico mais elaborado. Quais são esses benefícios, além desses mais assim, aparentes, que estão ligados à calma, ao controle da ansiedade? Eu falo de você se conhecer mais, se tornar uma pessoa melhor. É nesse sentido, na verdade, os principais benefícios. Logicamente, se eu estou treinado a ter mais foco, então um cara
pratica mindfulness, né, ele consegue perceber que a mente foi embora e ele resgata isso para a atividade que ele está. A gente fala que é pescar a mente, né? Então, a atenção foi embora, eu trago ela de volta para aquilo que eu estou fazendo. Esse é um benefício mais óbvio, né? Como você estava falando. Mas tem outros benefícios que vêm junto. Um deles é o que a gente popularmente chama de inteligência emocional, né? Então, o termo técnico que a gente usa é regulação das emoções. O que é isso? Eu poder perceber a emoção que eu estou sentindo naquele momento e poder lidar com aquilo de maneira mais efetiva. Então, se eu estou com raiva, a minha tendência é disparar, né, com reatividade, palavras, né, ou até ações que não sejam legais. Agora, se eu me percebo com raiva, eu consigo decidir o que fazer com aquilo, né? Então, eu consigo regular o meu comportamento. Então, quem pratica mindfulness com regularidade consegue perceber melhor as suas emoções, em especial as difíceis, né? E consegue lidar com aquilo de maneira diferente, né? A gente acha que a gente é o nosso pensamento, mas a gente não é o nosso pensamento, né? A gente usa uma frase dessa, que pensamentos não são fatos, né? A gente, em geral, a gente se gruda nos pensamentos, mesmo que eles sejam aleatórios, né? Então, essas dispersões mentais, muitas vezes, são pensamentos aleatórios, que me levam para outro lugar. O que eu fiz, o que eu deveria ter feito ontem, o que eu vou fazer amanhã, nas férias, e me tiram daquilo que eu estou fazendo. Mas mesmo sendo aleatório, eu me grudo naquilo, né? Que não adianta nada. Agora, uma pessoa com 50 anos, conforme ela amadurece, é um profissional que já vamos dizer, com experiência, vamos supor, sem ter estudado as técnicas, ele vai arrumando soluções semelhantes com mindfulness. Por exemplo, ele fala assim, olha, eu preciso fazer esse relatório, eu preciso me concentrar. Ele talvez tenha ali a sua própria maneira de conseguir fazer isso. São coisas aceitáveis dentro da ciência do mindfulness? Em geral, sim, né? A gente, quando faz... nós temos questionários para medir o nível de mindfulness das pessoas, né? E quando a gente passa esses questionários em várias faixas etárias, as pessoas com mais de 50 tendem a ter mais mindfulness. Serem mais mindful pelas experiências de vida, né? Que já se deu bem mal e teve que aprender. Sim, né? Aprendeu na marra, né? Logicamente ela pode treinar isso, mas não é também 100%, mas tem uma tendência da gente ganhar experiência, ganhar mais atenção, em especial esse fator que a gente estava falando da regulação emocional. Então, uma pessoa com mais experiência, ela tende a regular melhor as suas emoções, né? A reconhecer melhor as suas emoções. E aí, voltando na ideia do TDAH, também, antes de ter as drogas para o TDAH, já existiam pessoas com déficit de atenção e que elas, a duras penas, até com muito sofrimento, elas aprendiam e chegavam a um ponto que elas aprendiam a lidar com aquilo. Elas tinham uma certa dificuldade. Não tinha nem a sigla, né? Não tinha o nome, mas a doença existia, não surgiu depois que inventaram a sigla, né? E também, antes do celular, existia gente ansiosa, existia gente que não focava em nada, né? Imagina você mandar uma carta e falar assim, já faz um mês que eu mandei a carta, o Fernando não me respondeu. Mas eu correspondi regularmente com muito... Eu tinha uma correspondência ativa na minha adolescência e eu ficava ansioso esperando o carteiro chegar. Todo dia você olhar, né? Escrevia muita carta. Eu escrevia também. E tinha uma ansiedade grande, era como se fosse os WhatsApp de hoje. Nossa, não responde. E não tinha para saber se o cara tinha já lido ou não, né? Não dava para ver o tique azul ali, falando o cara já leu. Não muda, logicamente, o contexto, e agora a gente está num ritmo mais acelerado, mas o processo é o mesmo, né? A gente fez uma vez um trabalho numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. A gente chegou lá, uma cidade linda, 3 mil habitantes, e falou, aqui não tem estresse, né? O que nós estamos fazendo aqui? A gente perguntou para as pessoas, o que estressa vocês? Eles, o clima, porque nós somos fazendeiros, né? Então, eles tinham lá o fator de estresse também. Então, cada contexto vai ter o seu fator. Não tenha dúvida. Estresse é uma constante na vida de qualquer um. Os níveis de depressão e ansiedade na Suécia, na Islândia, são altíssimos, né? Claro que o inverno é muito rigoroso. Um país que tem 9, 10 meses de inverno é um país mais triste mesmo, né? Não é só inverno, falta da luz. Falta de luz, né? O sol, o sol faz diferença muito no ciclo da pessoa. Mas o resto não falta, né? Não, o fato de você supor que o governo desses países já resolveu boa parte dos problemas deles, não significa que eles não tenham problema. Exatamente. Sempre vai haver algo com que você se preocupar, imagina. Nossa mente sempre busca novas coisas, então... Agora, o celular, a gente sempre fala, né, como um aparelho que vai tirar essa atenção, e de fato, ela tira até o sentido de defesa, né, nosso, que é pré-histórico, que é da época das cavernas, mas ele também pode ajudar
nessa concentração? Porque você, como você acabou de falar, a gente pode ouvir os podcasts do professor no telefone, pelo celular. Sim. E o celular também tem algumas dicas também. Você pode encontrar por lá. Tem o tempo de uso, né? Ele controla seu tempo de uso. Né? Nada, eu gosto muito da visão dialética, né? Nada é totalmente bom ou ruim, né? É uma Tem um ferramenta, lado depende de bom, um como você lado vai ruim, usá-la, né? depende de como você usa. Igual a comida, né? Exatamente. Também. Professor, eu queria falar sobre a terapia de compaixão baseada nos estilos de apego, né? Quando a gente pergunta sobre essa evolução que a prática do mindfulness pode proporcionar, isso também tem muito a ver com essa terapia da compaixão, né? Com o olhar para o outro, né? Sim. O entendimento do outro. A gente diz que a compaixão é o Mindfulness 2.0, vamos dizer assim, né? Os dois têm inter-relações, mas para a gente entender a compaixão, seria o contrário da autocrítica, né? Fica mais claro da gente entender. Então, nós temos a tendência de dispersão da mente, mas a gente tem uma tendência muito da autocrítica também. Então, algo deu errado, eu tendo a me massacrar por aquilo, né? Então, as técnicas de compaixão vão me ajudar a lidar com isso, com excesso de crítica, ou de autocrítica com excesso de culpa. E essa compaixão é uma autocompaixão? Em especial, a autocompaixão, né? Eu também vou treinar a compaixão com o outro, mas começa com a autocompaixão. E assim como o Mindfulness tem técnicas para isso, né? Então, a gente tem técnicas para treinar essa outra perspectiva, na verdade, né, da mente. Porque aí você não se cobra tanto, não se exige tanto, e tem uma vida mais leve, né? Você encara com mais leveza os desafios, né? A gente pega o exemplo das crianças, né? Se uma criança cai no chão, a gente faz o quê? A gente vai lá e ajuda a criança, né? Deveria. Quando a gente faz alguma coisa errada, eu deveria pensar em me ajudar para eu me fortalecer naquele momento, né? Mas a nossa tendência é a autocrítica. Então já está acontecendo algo errado e eu me critico, eu estou piorando o mal-estar, né? Outro dia vi uma avaliação também muito interessante. Quando um amigo querido chega perto de você e fala, olha, aconteceu isso comigo, eu estou assim, assado, eu estou muito chateado porque eu fiz tal coisa assim. O que o amigo vai dizer? O amigo vai falar, que é isso, imagina, dá certo sim, veja por outro lado, entenda a situação de outra forma. A gente é muito complacente com o outro. Sim. E muito pouco com a gente mesmo, né? Sim. A gente, nos cursos, a maior dificuldade que a gente observa é a autocompaixão. Às vezes é mais fácil a pessoa ter compaixão com uma pessoa que ela tenha conflito, logicamente com o amigo é o mais fácil, do que com ela mesma. Então, a principal pessoa de conflito é a própria pessoa. Mas será que é porque a gente exige desempenho, exige resultado, e aí quando a gente não atinge, Sim. quer dizer, isso no 50 mais é muito intenso, porque você está numa fase que você está sendo questionado, será que esse cara ainda aguenta o rojão? Será que esse cara ainda serve para esse papel que ele está desempenhando? Será que o envelhecimento que começa com 50 anos está prejudicando o desempenho desse cara? Então, na hora que ele tropeça, ele desespera, porque pô, ele está sob pressão. Está sob pressão e sob júdice, né? A crítica, de novo, né, tem seu lado positivo. Então, quando eu faço uma crítica funcional, eu estou avaliando a minha ação e procurando alternativas que funcionem melhor. O problema é o excesso, né? Quando isso gera o que a gente chama de ruminação mental. Então, eu fico ali martelando sobre algo que deu errado, porque sempre eu faço errado. Então, aquilo gera mais mal-estar, né? E os estilos de apego com relação à compaixão? O estilo de apego é uma teoria da psicanálise, né, que fala o seguinte, que a maneira como eu lido com a minha afetividade, quanto eu confio nas pessoas, quanto eu me relaciono na fase adulta, isso tem a ver com como isso foi aprendido na infância, a partir do modelo dos pais. Então, se meus pais eram muito críticos, se lidavam com as emoções de uma maneira não adequada, eu tendo a levar isso para a fase adulta, né? Esse é o modelo, é o estilo de apego. E isso acaba sendo, e logicamente todos nós temos lacunas, né, no nosso estilo de apego, porque somos seres humanos, ninguém é perfeito, né? Então, sempre há espaços de aprendizagem aí. Então, o que a gente faz é trabalha isso para que a pessoa consiga ser menos autocrítica, consiga se relacionar melhor, confiar melhor nas pessoas. Então, ela vai ter uma vida mais saudável. E a prática do mindfulness vai permeando toda essa filosofia, Sim. todo esse aprendizado. É um silêncio necessário para você perceber essas lacunas todas? Isso. Sem mindfulness você não percebe, né? Então, por isso que a gente fala que é 2.0. Então, eu faço um ciclo de treinamento em mindfulness para que eu possa estar mais consciente de mim mesmo, mais familiarizado, para que eu possa aceitar essas lacunas, essas sombras.
E aí eu consigo trabalhar melhor. Então a base de mindfulness é importante. E é o silêncio também, né? Tão necessário, tão escasso hoje em dia, né? A gente pratica muito pouco esse silêncio, né? A gente tem muito rechaço ao silêncio, né? A gente tem, dentro do nosso treinamento, uma sessão de 2 horas que é só de práticas, as pessoas não interagem. E é a sessão que elas mais ficam com medo, né? Prévio, assim, com tensão pré-sessão, porque a gente não está acostumado realmente com silêncio. Ficar 2 horas sem falar nada. Sem falar nada. Se não estiver dormindo, é difícil. O que você acha, Fernando? Não pode falar, mas pode mandar mensagem no WhatsApp? Não, pode. Às vezes as pessoas mandam. Aquela meditação poderosa, Vipassana, que você fica 10 dias, no interior do Rio, 10 dias, Doc, sem falar nada com ninguém. Posso falar uma coisa? Não tem a menor chance de fazer isso. Hoje como explodo. Diz que aparece fantasma, demônio, fada. Sim. É importante que você esteja motivado, né? Para todo mundo também, né? Então, é por isso que a gente tem alternativas mais... Eu, quando tenho que escrever um artigo, ou preparar uma aula, ou estudar para uma prova, quando eram mais frequentes provas, às vezes eu ficava procrastinando o dia inteiro, e aí quando todo mundo ia dormir, à noite, que já não tinha mais nada, eu sentava e ficava até o outro dia de manhã super concentrado e fazia aquilo com uma velocidade que, se eu tivesse feito à tarde, teria terminado e ia dormir bem. Mas o meu mecanismo de encontrar esse ponto era diminuir os estímulos externos num momento mais silencioso, mais no escuro, onde a luz está ligada só aqui. Isso pode ser uma estratégia também? Pode ser, com certeza. Tem a ver também, a gente fez um estudo muito interessante agora com o ciclo cronobiológico, né? Então, cada um, tem pessoas que são mais da manhã, tem pessoas que são mais da noite. Eu, por exemplo, estudava de madrugada também. Eu sou da noite. Isso não quer dizer balada. Se eu tiver uma tarefa, eu prefiro fazer à noite. Você é da noite? Da manhã total. Você acorda cedo, né? Manhã total. Já daqui a pouquinho. Fernando acorda cedo, sai de bicicleta pra lá e pra cá. Daqui a pouquinho, são 7h40. Daqui a pouquinho já tá na hora tá na hora de dizer tchau. Mas olha que interessante, né? Porque a gente é muito condicionado com esse barulho. Eu gosto de prestar atenção as raras vezes, quando saio de São Paulo, no interior. É um silêncio que chega a doer o ouvido. Às vezes assusta, né? Assusta, aquele silêncio. Você tá dormindo, você fala que tem alguma coisa errada. Você ouve barulho que você não ouve. Eu não estou ouvindo barulho, tem alguma coisa errada. Lá em Biúna era assim, falava, que coisa incômoda. É o silêncio, é o silêncio. Uma vez eu fui num centro de retiro, eu fiz um auto-retiro, né? Voluntário. E fiquei 4 dias no interior da Irlanda. E eu fiquei assustado com o silêncio, né? Uma experiência que eu tive foi essa, porque você começa a ouvir todos os barulhos, né? Que a gente não ouve, né? Numa cidade grande. Mas a provocação é essa, né? Começa a ouvir mas aí, no caso, o Doc é o cirurgião do aparelho digestivo. Esse barulho, isso eu tô entendendo o que é. Não, mas eu falo assim... Esse plá, eu sei o que é. Tá meio barulhento a minha barriga hoje, mas na verdade não tá, né? Mas a provocação que o silêncio provoca, que proporciona, aliás... É justamente isso, é para te tirar desse eixo, né? Sim, ele te coloca em contato com você, né? Você imagina aquelas irmãs católicas enclausuradas que ficavam um voto de silêncio? Sim. Cara, desculpa, é uma tortura que não... Mas eu acho que dá para ir, dá para acostumar. Eu acho que é muito do perfil. Não, tem pessoas que gostam, né, de ficar em silêncio e tem outras que não, é muito do perfil. Eu estava vendo, eu estava em Águas de Lindóia, eu estava vendo as capivaras na beira do lago de Águas de Lindóia, elas não têm nenhuma opção, elas ficam ali paradas. Elas passam o dia inteiro paradas, elas não fazem nada, nenhum movimento, porque elas são capivaras, elas nasceram para aquilo ali. Toma um solzinho e fica ali, aquela plenitude total. Falei, que presença, né? Elas não têm tédio. O ser humano tem o tédio, né? É o spleen, né? Que é uma fonte de estresse, né? Que a gente está falando da Suécia, muitas pessoas têm depressão pelo tédio. Então, e não pelo excesso de atividade. O que ele está falando da capivara é assim, o governo na Suécia ou num país nórdico daquele
garante a escola, a saúde, a comida, o cara tá com tudo pago. Aí ele não consegue ficar parado na beira da lagoa só tomando sol. Porque ele não é uma capivara. Porque ele sente falta de Porque lá na Suécia nem tem capivara. Por isso que não tem capivara lá. Então. Não tem. Ela fica preta, ela fica branquinha, né? Eu não ia tomar sol, não tem jeito. Mas eu uma vez entrevistei a monja Coen e ela falou do sentido de presença de um jeito lindo que ela aprendeu quando esteve no Japão pela primeira vez e voltou com um dos mestres. E ela teve que passar num aeroporto do Japão em torno de 12 horas de espera. E o mestre, que já estava na pegada presencial, não abriu a boca sentou em 12 horas. E falou assim, quantas horas vamos ficar? Em torno de 11, 12. Pois então, vamos ficar. E ali ele ficou, e ela falou que impressionante. Ele absorveu ali, eu tenho que ficar aqui, eu vou ficar aqui. Ele olhava, ele percebia, se integrava com a paisagem, ele estava ali. Sim. Aí já é o zen, já é o entendimento de que você é parte daquela situação. Mas estamos falando da mesma coisa, né, professor? Sim, a gente chama essa atitude, né, que ele teve de aceitação. Não no sentido de passividade, mas é você poder interagir com aquilo que está se apresentando naquele momento. Eu vou esperar 12 horas. Exatamente. Tem coisas que você pode mudar, você muda. Se tem coisas que você não pode mudar, você se integra àquilo, né? Então, desfruta daquele momento. Então, ele estava lá desfrutando dos sons, da respiração, né? Então, a gente evita o que a gente chama de catastrofização mental, que é aquilo que a gente fica brigando com coisas que a gente não pode mudar e só piora a situação. Eu preciso anotar o telefone do professor. Na verdade, olha Eu tô só. precisando anotar o telefone dele. Porque eu se falar que tem que ficar 12 horas, eu falo 12 horas. Vai no Não tenho. aeroporto, ok, Peraí, sentadinho onde que eu olhando. posso ir? Não dá pra eu ir num bar Tudo ali, bem. não dá pra fazer alguma não vai, coisa. Você vai ficar sentado lá. Porém, Não. se falar o seguinte, 12 horas, isso já aconteceu comigo. Eu estava esperando um avião em Recife e eu tinha 7 horas para ficar na Praia de Boa Viagem, em frente à barraca do Pezão. Isso. Às 7 horas, fizeram assim... Acabou às 7 Você horas. tomou cerveja durante as 7 horas. Eu nem lembro. Acabaram às 7 horas de uma hora para outra, mas vai ficar no aeroporto lá, igual o monge da Monja Coen. Ó, uma Por que vez, que é tão uma vez ele difícil? me pediu uma receita de um Dormonide pra viajar, porque ele tem testado no Isso, avião. queima, deixa que Aí o meu filme, eu mesmo queimo. Então queima você mesmo, conta a história a você. Ele resolveu tomar o remédio antes de entrar no avião e chapou. Dormiu no aeroporto. É, o Dormonide, imagina, o Dormonide. Só que era o aeroporto do México, indo para os Estados Unidos. Aí tive algum problema para embarcar. Porque... A mulher dele falou que chapou. Claro que a Ju vai tirar isso aí. Chapou. Né, e Vai tem tirar? gente que tem alteração de comportamento, inclusive, né? Pode ser pior. Pois é. Não, mas Imagina. professor, por que é tão difícil ficar 12 horas no aeroporto, esperando um avião, sem fazer nada, e tão fácil e tão rápido quando a gente está se divertindo numa praia, num dia de sol? Passa tão Que a rápido. nossa mente, ela busca atividades, né? Tem um sistema mental que a gente chama de busca e recompensa. Então, a gente fica buscando coisas para fazer, e aí, se tiver uma gamificação, melhor ainda, né? Então, ou contato com as pessoas, porque aquilo nos traz prazer. E aí, eu me planejo, faço, tenho prazer. Faço mais uma atividade, tenho prazer. Então, esse movimento, né, de buscar coisas, de fazer coisas, pode nos dar prazer. Mas pode gerar esse sofrimento, né? Se eu não tenho o que fazer e não tenho outra opção, né? Então, esse contato comigo mesmo, né, pode ser uma opção. E aí é o treinamento que é importante, né? A gente tem que gostar da nossa companhia, né? E é por isso que vende óculos escuros no aeroporto. Você tá lá, não tem o que fazer, você vai lá, passa o cartão de crédito, compra o óculos escuro, que depois você não vai usar. Você já tá indo embora, não vai usar mais, e acabou. Não é A assim? compra pode A ser um compra no momento de aeroporto, prazer. ela tem a ver com certeza. isso, tem claramente, isso. claro, Ah. imagina. Inclusive, a compra de livros, as livrarias de aeroporto são as que mais vendem, porque hoje em dia você não vai na livraria, você compra no aeroporto e já leva. Acha que vai ler, mas na verdade nem vai às vezes ler. às vezes lê. Às vezes lê. Mas é interessante isso, né? A gente gostar da nossa presença, da nossa companhia. Eu tinha um amigo há muitos anos que ele ficava muito chateado, que ele ficava muito irritado dele ir ao cinema sozinho. Eu falava, nossa, é a coisa que eu mais gosto, ir ao cinema sozinho. Ele, nossa, que vergonha que eu tenho, vou no cinema sozinho. Enfim, é não gostar da sua Mas companhia. por que não né? ir com alguém? Não é mais Não gostoso? tinha, ninguém queria ir com ele. Acho que as duas coisas são Ele possíveis. né? chamava, ele tentava, mas ele não conseguia. O Tadinho. ideal é a gente conseguir as duas coisas, né? Poder ter o prazer de estar com as pessoas, que é muito importante. A gente sabe que hoje em dia a conexão social é um fator, né, de proteção para a saúde.
E a desconexão, né, o isolamento é tão prejudicial como fumar, por exemplo, em termos de saúde. Mas também é legal você poder se conectar consigo mesmo, né? Então, essa outra opção é importante. Então, você consegue Mas aí é navegar melhor. uma diferença entre solidão e estar só. São coisas Sim, diferentes. São coisas não é? diferentes. Então, eu posso... Solitude. Solitude e solidão, né? Exatamente. É o sentimento de estar conectado ou não. Então, eu posso estar conectado comigo, não me sinto sozinho, isolado, né? Eu pertenço a algo, né? Tenho as minhas crenças, as minhas ideias. Agora, quando eu me sinto isolado, né? A solidão quer dizer que eu não tenho um pertencimento nem comigo mesmo, nem com o outro. Porque, E aí é um problema. mas, sem dúvida nenhuma, o único encontro inevitável, imprescindível, importantíssimo que a gente tem que ter durante toda a nossa existência na Terra é com quem? Com a gente mesmo, né? E se não tiver, enquanto tiver adiando isso, vai ser mais difícil, né? E muitas pessoas falam que podem achar isso simples, mas não é tão simples, né? Eu diria que é a coisa mais difícil que tem, né? Você olhar para si mesmo e conhecer como você pensa, quais são as suas emoções, os seus comportamentos. E a gente sempre tem os dois lados, né? Coisas legais, coisas que não são tão legais. Essa autoencarada, eu acho que é super difícil. Com os monstros, a sombra, a luz, a sombra e a descoberta de coisas tão legais, né? Sim. A gente conversava antes aqui, Doc, sobre esse sentido de presença, né? De você saber o que você está fazendo e aliado a coisas positivas que a gente pode trazer para a nossa saúde. Por exemplo, para parar de fumar. Tem uma corrente do mindfulness que defende que se você fumar um cigarro com a plena consciência, talvez você não fume mais. Que tal? O problema é brincar com o vício químico, né? Você pode. Se você, por exemplo, se pudesse fumar um cigarro quando tivesse um dia depois de comer com os amigos, eu fumaria felizão. Se fosse um. Mas se eu fumar um, eu vou fumar o máximo. Então eu não posso nem brincar. Quer dizer, não é nenhuma questão de. Acho que não tem uma fórmula mágica, né? Mas isso acontece com algumas pessoas, né? Elas trazem atenção para o ato de fumar e aquilo gera um rechaço, um asco, né? Então, dependendo da fase que ela tiver. Então é ao contrário do que o Fernando falou. Não, ao contrário, não. É a mesma coisa. É assim, se você fumar consciente de tudo que tá fazendo, com o seu corpo, com cada tragada, entendendo ali, milimetricamente, segundo por segundo, o tão ruim que é o cigarro, você não fuma mais. Percepção real daquilo, né? Percepção real. Só que também pode acontecer o que você disse. Poxa, é bom demais. Achei muito bom. Isso pode ser, a gente pode falar... É ruim, mas é bom, né? É bom, mas é ruim. Então, o cigarro, né, e esses hábitos, os hábitos em geral, eles têm várias fases, né? Tem a fase que você quer fazer, tem a fase que você está em dúvida, né? Então, aí dependendo da fase que você pega essa atividade, pode ser que a pessoa pare, né? Por exemplo, muitas pessoas já estavam decidindo parar, o médico, né, sugere que ela pare. Mas não foi a palavra mágica do médico, né? Foi que ela já estava decidindo, ela precisava do empurrão final. Outras nem estão pensando, não adianta você falar, você vai ter que fazer outras ações, né? Eu costumo falar para as pessoas, a gente teve aqui uma matéria com a Jaqueline Shows a respeito de parar de fumar, foi sensacional. E uma das coisas que eu costumo falar para os caras que fumam é assim, olha, eu sou fumante que não fuma. O dia que você quiser parar, você me liga que eu te ensino como que você pode fazer isso. Eu sei que você não quer nem pensar nisso agora, mas se você quiser, eu conheço o caminho. Aí eu indico a Jaqueline, lógico, mas ela que conhece o caminho, não é? O caminho é... Eu não sei, mas às vezes a pessoa precisa de ter a percepção de que tem uma saída. E se for um exercício mental, é mais legal ainda. Com certeza. Né? É mais legal ainda. Nessa pegada, que é infinita, que ela não tem fim, né? Sim, com certeza. Ela começa e não tem uma estrada que não tem fim. Sim, é sempre uma jornada, né? E aí Uma jornada. E, por exemplo, Motivação quem de usava, por exemplo, sei lá, canto gregoriano, ou alguém que, como a gente já falou, usa o esporte como uma maneira de encontrar esse flow. Isso é uma coisa que se estimula dentro do mindfulness? Por exemplo, encontrar mecanismos que te facilitadores, é assim que vocês chamam? Não sei como vocês chamam isso. Sim, caminhos que facilitam, né? Eu acho que todos esses caminhos são possíveis, são diferentes contextos, né? Então, as próprias técnicas de mindfulness vêm do budismo, né? Uma boa parte delas.
E às vezes a pessoa se identifica com a filosofia budista e segue esse caminho. A outra pessoa talvez se identifique com o caminho do canto gregoriano. A outra faz yoga, a outra faz esporte, né? Então são vários caminhos. O Rodrigo Jacobian cantou um mantra aqui com a gente, Então, o lembra? mantra, sim, foi maravilhoso. A gente entendeu Terminou um a pouco entrevista disso. com um mantra, E- assim. eu queria que o professor falasse um pouco sobre um exercício clássico. Todo mundo que começa a estudar o mindfulness se depara com ele, que é da ameixa. De você mastigar uma ameixa durante um tempo absurdamente maior do que você mastigaria normalmente. A ameixa seca ou a 3 fruta? dias com a ameixinha na boca, hein? Calminho, sentindo. Em geral, os A treinamentos ameixa seca. começam com isso. Na verdade, a uva passa, mas pode ser a ameixa também. Ah, mas a Não, ameixa então, não é prima da mas uva deixa eu passa? entender, peraí. É primo, é primo. A ameixa e a uva passa não são priminhas? São prima, uma maior, outra menor. Você fica quanto tempo com a uva passa na boca? Não tem, não é um período tão prolongado. dias. É. Bom, 40 horas, não. Porque, em geral, como que a gente come uma uva passa? A gente até usa 2, né? A gente come sem perceber. Então, quem gosta, né? Coloca várias na boca e nem percebeu que isso acontece nos cursos. A gente passa a uva passa, né? Aí a gente chama a pessoa para fazer o exercício. Aí a pessoa vai procurar a uva, não acha. Ela já comeu. tinha comido sem perceber, né? Então, em geral, a gente come no piloto automático. O que a gente faz? A gente apresenta um outro jeito de comer, que seria o jeito com mindfulness, com atenção plena. Mas isso não tem que durar várias horas, né? Dura ali um pouco mais do que o normal, mas aí a gente usa o sensorial. Então, a pessoa vai olhar para a passa, vai cheirar a passa, vai sentir o tato, depois, se ela quiser colocar na boca, vai sentir o gosto, vai sentir a mordida. Então, é uma maneira da gente apresentar o tema, a ideia de mindfulness, de maneira experiencial. E é algo do dia a dia, né? Então, comer. Mas não quer dizer que a gente tenha que comer, né, cada grão de arroz. Então dessa a maneira. atenção nos diversos sentidos, a metáfora da uva passa, seria você também buscar uma certa atenção e um foco em cada um dos passos de um processo que você está fazendo qualquer. Exatamente essa metáfora. E aí fica uma opção. Quando eu treino, eu consigo decidir. Aí eu quero comer essa pizza com atenção plena, sentindo o cheiro, o gosto, etc. Ou eu quero comer vendo o celular. É uma opção, né? Então a pessoa vai poder optar, mas ela vai conseguir fazer. Então eu quero desempenhar essa tarefa com atenção plena. Ou não, agora eu quero fazer da maneira, né, mais automática. E a gente falou de questões ligadas à atenção plena e à saúde e bem-estar. Essa concepção do comer com plenitude é muito importante, né? As nutricionistas adoram falar sobre isso, né? Com Você certeza. come até menos, come melhor. Em geral, você tem uma autorregulação, mas não é só isso, por exemplo. Às vezes você está comendo algo que você gosta, eu dou o exemplo da pizza porque é meu prato predileto, mas você está pensando em outra coisa, né? Então, você não tá desfrutando daquele momento. Então, a gente deixa, muitas vezes, de desfrutar de momentos agradáveis, ou com a comida, ou, né, no parque, etc., porque a nossa mente está dispersa. Então, eu só de trazer a mente para aquilo, eu estou desfrutando, ou de uma conversa, né? E, logicamente, quanto mais eu estou consciente de mim mesmo, mais eu posso me autorregular. Saber se eu estou com fome, se eu já preciso comer mais ou não, etc. Essa percepção é muito bacana para a vida toda, né? Para brincar com o filho, com o neto, certeza. por exemplo, né? Se você tem a percepção de que ali tem algo raro acontecendo, único, né? Como cada dia na vida é, né? Você pode aproveitar mais, né? E não fazer isso de forma automática, A né? gente pode desfrutar desses momentos, né, que são únicos, né? Qualquer momento ele é único, não vai voltar, né? E aí o tempo passa diferente, né? Muitas das pessoas que treinam mindfulness têm uma percepção diferente do mesmo minuto, né? Porque ela vivenciou, aquilo foi memorizado, porque ela estava atenta naquele momento. Que legal. Isso. Bom, olha só que bacana. A gente está percebendo que, mesmo não sendo nem o monge da Monja Coen e nem sendo algo tão dispersivo como eu fui lá na Praia de Boa Viagem, quem faz mindfulness tem mais capacidade para esperar. Pode ser um elevador, pode ser um avião, um navio, um encontro, um eclipse. Treino, pode ser assim, e sempre é um treino, né? Logicamente, isso não é de um dia para o outro, não é um exercício de mindfulness. Por exemplo, que vai uma fazer pessoa isso. versada em mindfulness que nem você faz isso com que frequência na sua vida? Todo dia. Todo dia? As duas coisas, né? Tem essa prática formal, então um pouquinho da técnica, igual ir à academia ou fazer, né, exercício físico, e a ideia de levar para aquilo que eu estou fazendo. Então, esses dois treinamentos são importantes, né? Então,
Estou num momento difícil, numa conversa difícil, eu lembro de estar mais atento em mim mesmo, né? Estou dirigindo, estou fazendo uma atividade do trabalho, né? Então, eu vou tentando também levar para o meu dia a dia. Então, as duas coisas são importantes. Agora, são importantes os respiros entre uma e outra concentração? A gente Porque, tem assim, essa... se fala muito de que algumas soluções para grandes problemas vieram a inventores, cientistas, em momentos de absoluta displicência, onde você tem lá uma intuição especial que te vem solução para coisas que você estava se martirizando para tentar chegar e que vieram, sei lá, na maçã que caiu na cabeça do Newton, na história do Singer, que ele sonhou com uma lança que a ponta tinha um furo na ponta da lança, ele botou o furo na ponta da agulha e conseguiu fazer a máquina de costura, que era um grande desafio e tal. Existe também esse respiro para tentar receber essa inspiração? As pessoas, tem o que elas relatam de insight, né? A gente chama isso de insight. Sparks, assim, né? Exatamente. Às vezes acontece na atividade física, às vezes acontece numa prática de mindfulness. Quando é não intencional, né? Você não está pensando naquilo e, de repente, vem. Mas o que aconteceu? Quais são as hipóteses? A gente não tem uma explicação final sobre isso, né? É que quando eu deixo de entrar naquelas ruminações mentais, né, e me concentro no meu corpo, tem uma integração de informações. Porque o pensamento, a análise que a gente faz, né, o pensamento analítico, ele é só uma maneira de entrar em contato com a realidade. A gente está aprendendo pela visão, pelo ouvido, pela experiência corporal. Então, quando você está mais num estado de flow, você consegue integrar essas informações e o seu computador interno joga a solução. Nossa, é muito interessante. E a respiração também tem um poder muito grande nisso, né? Com certeza. A respiração é a que a gente chama de principal âncora para você trazer a sua atenção para aquele momento, né? Para regular a atenção. Ela vai temperar isso aí, né? Ela vai buscar isso. E tem um momento também na vida atribulada de sempre, né? Da nossa sociedade, que é o momento do banho, né, professor? O banho não tem celular que pega debaixo do chuveiro. Por enquanto. Agora você deu a ideia. Não tem celular. Agora você deu a ideia. Celular à prova de creme rinse. Essa é dica. Creme rinse tem que ter mais de 50 para entender. Ainda bem que a gente está no lugar certo. Por isso. Esse é o podcast certo. Todo celular acaba pagando se usar creme rinse lá debaixo do chuveiro. Então, o chuveiro é um lugar... quem sugeriu aqui tomar banho de luz apagada? Isso é interessante, eu faço às vezes, né, para você se conectar. Logicamente tem a economia da água, a gente tem que sempre lembrar. Mas você está pagando a luz, pô, né? Tô compensando uma coisa com a outra. Mas a água, né, o contato do corpo com a água, pode ser no banho, pode ser nadando, né, pode ser tomando chuva, aquilo te traz a atenção sensorial, né? Você conecta com o seu corpo. Isso se torna uma prática também. Né? Que a gente veio de lá, né? A gente veio dessa água, né? Com certeza. Né? E da onde surgiu o mindfulness? Ele tem uma origem do Oriente distante? A gente sempre acha que essas coisas vêm lá da China, do Japão, ou da Índia. Sim. Ele veio daí mesmo? Como que é? Tem uma origem religiosa, uma origem espiritual? Tem várias, né? A gente começa, se você começa a se aprofundar no tema, você vê que várias tradições falaram disso, não com esse nome. Saindo um pouco da religião, os gregos estoicos falavam de mindfulness. Eles usavam a palavra prosoké, que era lembrar de estar presente, né? Lembrar de se conhecer. Os gregos eram bons, hein, cara? Eles estão em todas. Os gregos estão em todas. Eles estavam também todos interligados, né? Eu estava estudando outro dia que tem uma vertente que chama greco-budismo, que é quando Alexandre o Grande invadiu a Índia, ele levou os conhecimentos do budismo para todos os territórios que ele invadiu e houve um sincretismo com a filosofia. E antes disso tinha o Egito, né? Incrível, né? O Egito também contribuiu muito. Também o Egito. Que é antes dos gregos, né? Um dos livros principais do budismo veio da filosofia egípcia, né? Que é o livro tibetano dos mortos, né? Que tem mortos egípcios. Então, eles estão... Todas essas filosofias estão interligadas, né? Mas antigamente elas tinham um conceito mais espiritual, mais religioso, e o mindfulness é uma maneira de tentar transformar isso em ciência, o máximo. Exatamente. É uma releitura, uma leitura contemporânea que traz para a ciência, para a parte clínica, para a parte da saúde, para a parte da educação. E ele, né, traz as técnicas, mas nessa linguagem científica, numa linguagem laica, secular, não religiosa.
não no sentido de negar a religião, a espiritualidade, mas no sentido de ser um outro contexto, um outro caminho. Um ponto de vista científico, talvez. Exatamente. Mais ou menos como a yoga. Também pode ser, né? Eu posso fazer yoga num contexto da espiritualidade e um yoga num contexto da academia. Né? São dois Agora, caminhos. porque quando você chega como médico de família, numa casa ali, que precisa daquela ajuda, daquela atenção básica, você tem que falar de coisas tão importantes para a prevenção de doenças também importantes, como é que você coloca o mindfulness? Como é que você explica isso para uma família que está necessitada de muitas outras coisas, enfim, mas que você sabe que o mindfulness vai ajudar? Tem essa questão, né, das necessidades básicas. Às vezes eu dou palestra e as pessoas me perguntam isso, né? Falam lá da pirâmide de Maslow, né? Então, uma pessoa que está com necessidades básicas, ela necessita de mindfulness? Todos nós necessitamos. Logicamente que a gente tem que cumprir essas necessidades. Mas independente da minha classe social, do meu nível de escolaridade, de onde eu moro, né, da minha idade, eu tenho meus fatores de estresse, né? Então, poder lidar com isso, logicamente, vai me beneficiar, né? E dentro da clínica, eu entro no que a gente chama hoje em dia de medicina do estilo de vida. Então, em especial para as doenças crônicas, é muito importante uma alteração positiva dos hábitos, né? E aí são vários caminhos, iniciar atividade física, fazer musculação, melhorar a dieta, e um deles é gerenciar melhor o estresse. Aí entra a mindfulness. Sei. E como é que entra? O que você fala? Como é que você convence? Como é que você receita isso? Igual a gente estava falando aqui, né? Eu sugiro uma leitura, eu explico o que é, sugiro algumas técnicas, mando para as pessoas. E o padrão ouro seria esses cursos de 8 semanas, né? Que é onde você aprende realmente. 8 semanas com que regime? É uma sessão por semana, um encontro por semana. Um encontro por 2 semana meses. por 8 semanas. Não é muito. Não é. E a partir daí, na verdade, não é que você aprendeu, você se iniciou e aí você vai treinar isso pro resto da vida. Isso, a ideia é de autonomia. Então, nesses 2 meses, você aprende as técnicas e consegue continuar praticando. Como é que são os resultados? Assim, o que você tem de feedback? A gente tem tantos feedbacks como as pesquisas, né? Nós somos pesquisadores também. O que a gente observa é as pessoas lidando melhor com o estresse, né? Lidando melhor com as relações. Então, elas começam a se relacionar melhor com os familiares ou com os colegas de trabalho, né? As pessoas curtindo mais os momentos, né? Aí, do ponto de vista clínico, melhora a ansiedade, melhora a depressão, melhora a qualidade de vida em quem tem dor crônica. E aí tem outros parâmetros que a gente pode olhar, né? Então, do ponto de vista do DNA, diminui a velocidade de envelhecimento celular, né? Então, a gente tem o parâmetro dos telômeros, talvez. Os telômeros? Devem ter falado sobre isso aqui, Famosos telômeros. Então, O segredo está nos telômeros. no nível biológico. Então, a gente tem pesquisas que mostram que quem pratica com regularidade diminui a velocidade de encurtamento, ou seja, você de alguma maneira está retardando o envelhecimento celular, né? Ou você melhora a secreção do cortisol, o hormônio relacionado ao estresse crônico, melhora a inflamação do corpo, né, de baixa intensidade. Então, tem uma série, eu posso olhar do ponto de vista psicológico e do ponto de vista biológico. Interessante, né? Isso tem tem muito ponto de contato com um propósito de vida, né, professor? Com certeza. Tantas transformações com algo que é acessível. Nós não estamos falando de fórmula, de medicamento, de laboratórios sofisticados. Nós estamos falando de ser humano, né? Sim, é uma proposta de vida, na verdade, né? É uma nova perspectiva. E é uma coisa que você não precisa de nada, é só você com você mesmo, né? Exatamente, você tem as Que é ferramentas. tudo, né? Curiosamente, é impressionante, mas não tem nenhuma telinha, nenhum bit, nem byte, nem nada. Quer dizer, é só uma questão de como você percebe o mundo ou tenta perceber o mundo, né? Sim, logicamente não é mais fácil falar do que fazer, né? Então, a gente teria que treinar isso, e é um treinamento que é de vida inteira. Mas as pessoas que realmente estão motivadas e inserem isso de alguma maneira no dia a dia têm os benefícios. E é muito bacana você ver feito em comunidades, né? Trabalhos que são feitos em presídios, como é que isso transforma o comportamento, né? De populações carcerárias, Sim, né? O próprio Jon Kabat-Zinn, que é quem popularizou isso nos Estados Unidos, ele fez um trabalho muito interessante com presidiários, né? Ele tem lá um nome para isso em inglês, que eu acho que eu não posso falar aqui, mas ele fala que se der... Pode falar o que você quiser. Pode falar. Ele chama de bullshit detector. Essa população, se você estiver falando besteira, eles vão falar para você. E é uma população que gostou. Então, né? Eles não têm filtro ali. Não, imagina, o cara não está preocupado com nada, vai falar o que pensa mesmo, né? Exatamente. Né? Interessante, bullshit detector.
Traduz aí pra gente. Não precisa. Essas porcarias todo mundo sabe o que quer dizer. Se fosse uma palavra muito elaborada, a gente tinha que traduzir. Não, o Bruninho tá rindo. Eu acho que ele entendeu, tá tudo certo. Mas olha que bacana, né? Essa transformação que está acessível, né? Que pode ser algo, principalmente para depois dos 50. Já falamos que serve para todas as idades, mas nessa busca dos 50 a mais, fica então nesse episódio uma dica importantíssima para algo que pode transformar a vida de um jeito que a gente nem imagina as possibilidades, né? Eu achei bem interessante e eu acho que você freguês, viu? Poxa, pegar alguma coisa... Eu sou aquele cara que para na cadeira e fica com a perna assim, ó. Entendeu? Então, eu realmente, talvez, acho que eu mereça mas você faz uma coisa que deve ter, cavalo, andar a cavalo deve ter uma conexão muito legal com a meditação. Esse é o meu momento de desligar. Porque a interação biológica, né, ela é imponderável. Então, ela obriga você a ter uma consciência plena do teu corpo e, ao mesmo tempo, se deixar levar. Isso é interessantíssimo. Por isso que a ecoterapia é uma coisa bem interessante, bem boa. Você vira né? Você está livre. É uma interação de equilíbrio onde a vontade do cavalo interfere. É bem interessante. O estado de espírito. Em geral é na natureza. Né? Disso, ela é muito maior do que as pessoas imaginam. É, muito bacana. Hoje em dia tem uma linha de pesquisa que são os banhos de natureza, né? O Forest Bath. Por quê? Porque nós somos animais, né? Seres humanos que tivemos por muito tempo contato com a natureza, né? E algumas conexões biológicas a gente estimula com o contato com a natureza. Então, um fator é o cavalo, mas o outro também é o contato com a natureza. É o banho de floresta, né? Banho de floresta. Banho de floresta, porque não exatamente você tomar um banho de cachoeira, mas pisar na grama, pisar na terra. Que é você estar em contato com a natureza. Você reconectar. Em algum momento da nossa vida social, a gente entendeu que a gente não é bicho, que a gente não é natural, né? Que a gente não é da natureza, né? Nós somos também, né? Somos também animais sociais, mas somos também animais, somos também, né? Fundamentalmente, né? Muito bom. Já demos várias dicas aqui sobre como achar o professor Marcelo De Marzo, mas vamos falar agora mais uma vez. Você falou do podcast, então está no Spotify, o podcast... Está no Spotify, nós temos um canal no YouTube também, que tem muitos materiais sobre mindfulness, palestras, seminários científicos. No YouTube é a Mente Aberta TV, Mente Aberta TV, né? Se vocês acessarem o nosso site, tem um site na Unifesp, que é mindfulness.unifesp.br, tem todas as nossas redes sociais, os links para o Spotify, e a gente tem um site também do nosso instituto, que é mindfulnessbrasil.com. Então, acessando ou colocando nos buscadores. E aproveita também, curte aí o podcast 50 a mais. Senão a gente toma uma branca da nossa Júlia diretora. Bandeira. Curta o podcast, confira lá também no Instagram, nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, o nosso conteúdo, compartilhe com quem você sabe que vai aproveitar esse nosso conteúdo. Eu e Fábio, vamos começar a meditar. Eu vou meditar, eu me comprometo a meditar e daqui a algumas... Vai fazer diferença. Vou conversar com vocês se realmente sentir alguma diferença. Isso. Não no sentido de que eu esteja contestando o que está sendo dito, viu, professor? Mas eu acho que como... eu sou um prato cheio para isso, porque eu tenho uma velocidade, uma ansiedade crônica que vai me fazer muito bem. Vamos ver. O legal é experimentar, é o que eu sempre sugiro, né? Experimente e vê se é para você. É o melhor caminho. Tem vários caminhos que chegam a Roma, né? Com certeza. Mas tem que caminhar, porque a vida é todo dia. E a estrada se faz ao caminhar. Não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Valeu, professor. Muito obrigado pela conversa. Valeu.